A gente está ao vivo agora. Para você que está aí, esperou a gente até esse momento. Primeiramente, agradecer a sua participação aqui conosco. Dizer que a gente está muito feliz, porque esse é um projeto muito desejado. Esse é o nosso ComunicaCast, o nosso projeto de treinamento de líderes. E a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui com os meus pares. Hoje eu estou aqui comigo, eu sou Adriana Souza, para você que não me conhece ainda. Eu estou aqui hoje com o Leno Assis, um jornalista renomadíssimo, um marqueteiro aí, com muitos anos de praça. E estou com Yasmin, nossa especialista em branding. A gente não vai falar de idade, tá, pessoal? Vamos deixar isso para lá. Nossa especialista em branding e construção de marcas. E hoje a gente vai bater um papo bem gostoso, né, pessoal? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre como ser o seu próprio case de sucesso. Afinal de contas, o que é sucesso? Vamos falar sobre isso também. Boa noite, Leno, boa noite, Yasmin. Sejam bem-vindos e vamos que vamos. Boa noite, Adriana. Boa noite, Yasmin. Eu sou Leno Assis, jornalista, publicitário, especialista em marketing político. Alguns gostam de chamar de marqueteiro, aí é um termo até interessante, mas a gente trabalha também o marketing pessoal, a formação de líderes. E quando a gente fala em formação de líderes, que é esse o interesse do nosso projeto, é formar líderes, o ComunicaCast não é um podcast comum, é parte de um projeto de formação de líderes, seja na política, seja no setor empresarial, seja na área artística ou mesmo de profissionais liberais. Hoje se destaca no mercado quem se torna líder, quem se torna o seu próprio líder, quem vende a sua marca, a sua imagem. E o branding aqui que nós temos uma especialista, que é a Yasmin, que vai falar sobre isso. É muito importante você valorizar a sua marca, que pode ser o seu nome, o nome da sua empresa, o nome da sua aptidão física, de um esporte, enfim. Mas é muito importante hoje você investir na comunicação, investir em você. E esse nosso projeto, o ComunicaCast, está se iniciando hoje, é parte de todo um projeto de formar líderes, de capacitar pessoas, onde nós teremos cursos, seminários, palestras online, presenciais, para dar a cada um de vocês uma contribuição importante, decisiva, para que você se torne líder naquilo que você faz. Antes de Yasmin falar, gente, eu vou pedir para você aí que está assistindo a gente, para você pegar o aviãozinho e mandar para pelo menos 5 pessoas que você entende que precisa. Adri, essa pessoa, ela precisa melhorar a comunicação dela. E aí, quando eu falo em melhorar a comunicação, Yasmin, já passo a palavra para você, e aí quando eu falo de melhorar a comunicação, Leno e Yasmin, eu estou falando de não é melhorar só aquela comunicação que a gente faz no Instagram, que a gente faz quando a gente vai se apresentar. Melhorar a comunicação interpessoal, a comunicação dentro de casa, a comunicação com seus pares, a comunicação com o seu relacionamento. Olha que hoje namorar tá difícil, viu? Então você que tá aí querendo um namoro, um negocinho, é importantíssimo você saber se comunicar de forma assertiva, de forma clara e de forma fluida, né? Porque hoje a gente sabe que comunicação é muito mais o que o outro escuta, sempre foi, do que o que a gente fala. Então, Yasmin, me conte aí um pouquinho. Quem é Yasmin? Essa boa menina, noite, essa jovem. Boa noite, Helena. Boa noite, Adriana. Meu nome é Yasmin Santiago, eu sou designer. Eu sou especialista em branding e sou especialista em neuromarketing também. A menina retada. Trabalhando há alguns anos na área já. E estou aqui para falar justamente sobre branding, sobre gestão de marca e como ser um case de sucesso, né? Que para mim, nada mais, nada menos, um case de sucesso é uma gestão de marca bem montada, né? Se a gente for analisar as boas gestões que a gente tem, a gente consegue ver vários cases de sucesso. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, Leno, uma pergunta que não quer calar, e eu deixo essa pergunta para você aí como uma reflexão. O que é sucesso para vocês? O que é sucesso para você? Olha, sucesso é quando você consegue vencer, quando você consegue atingir o propósito. O sucesso ele não vem na mesma escala e na mesma medida para todo mundo. Cada um tem a sua dose de sucesso e cada um tem o seu patamar desejável de sucesso. Então, uma empresa, a quem abre um comércio, que consegue abrir uma filial, 2 filiais, para ele teve sucesso. Quem abre um pequeno comércio, que consegue se transformar num grande mercado, numa grande loja ou numa rede de lojas, para ele teve sucesso. O músico que consegue começar cantando em barzinho e acaba fazendo shows para 2, 3, 4, 5, 10 mil pessoas, para ele teve sucesso. Aquela pessoa que trabalha
como profissional liberal que vai, abre o seu escritório, busca um cliente, o segundo cliente, e de repente tem uma carteira de clientes extraordinária e vira uma referência naquilo que faz. Ele atingiu o sucesso. O que nós temos que ver aqui hoje, no momento atual, no mundo globalizado, no mundo digital, no mundo onde as redes ocupam uma parte significativa do dia a dia das pessoas. É muito importante não só a formação, o preparo e a capacitação, mas a comunicação para se atingir o sucesso. E é isso que nós temos que debater, que discutir aqui e que levar para as pessoas. Se comunicar bem hoje vale até mais, em vários casos, do que um bom currículo. Com certeza, porque você apresenta um bom currículo para chegar no emprego. Você está concorrendo com várias pessoas hoje. E seu currículo foi selecionado. Mas se você chega diante do seu gerente de pessoal, do gerente de RH, e você não consegue convencê-lo de que você é bom naquilo que está no papel, dificilmente você conseguirá aquele emprego. Então, se comunicar bem hoje é uma chave fundamental para o sucesso. Isso, sem dúvida. E eu vou mais além um pouquinho, Lino. Eu não me apresentei, me perdoe, eu sou jornalista, eu sou Adriana, eu sou jornalista, eu sou especialista em marketing, em posicionamento e autoridade e em oratória, que nada mais é do que a habilidade da gente conseguir se comunicar direitinho, seja na fala, seja no gesto. E você falou uma coisa muito interessante aí. Sucesso é relativo. Eu sempre digo que sucesso, ele é sobre propósito. É sobre você curtir a jornada, é sobre você curtir o processo, porque é muito relativo o sucesso. Sucesso para você pode ser você ter dinheiro, né? Tive sucesso porque eu tenho dinheiro, eu tenho uma vida confortável. Mas para outras pessoas, sucesso é empreender de forma organizada. Isso. Né? Então, assim, sucesso é muito relativo. Então, para você hoje que está assistindo esse podcast, nos acompanhe, porque a gente vai falar não só de sucesso, que talvez para você seja ter dinheiro, muita gente hoje acha que sucesso, né, é ser uma pessoa próspera de finanças, mas a gente vai muito mais além. Hoje você ter sucesso parte muito do princípio de você ser assertivo naquilo que você se comunica. Porque, afinal de contas, Yasmin, você que é especialista em construção de imagem, e eu vou te fazer uma provocação. Qual o sentido tem? Responda, analise comigo. Qual é o sentido? Qual sentido faz eu, Adriana, não saber me comunicar e não saber me posicionar? Como é que eu quero que alguém me enxergue da forma que eu acho que sou, sem que eu saiba me comunicar bem, me posicionar bem, sem que eu construa uma autoridade, né? Porque para construir uma autoridade eu preciso primeiro ter uma imagem. Então, será que a imagem que eu passo, será que a comunicação que eu estou emitindo é a comunicação e a percepção que as pessoas estão tendo? Então, sucesso para Yasmin. O que é sucesso para Yasmin? Olha, eu não poderia concordar mais com vocês dois em relação à autoridade, à referência, né? Você se tornar referência no que você faz, é você impor sua autoridade, independente de onde você está. Você pode ser uma autoridade em casa, você pode ser uma autoridade no seu trabalho. E quando eu digo autoridade no trabalho, eu não estou falando de você ser esse chefe, não. Eu estou falando de você realmente ser autoritário no que você sabe, no que você conhece. Então, se eu tenho experiência, eu preciso transparecer isso. É como você disse, eu acho que é extremamente importante a gente saber trazer para fora tudo aquilo que a gente conhece. Se eu sou uma pessoa que eu não quero aparecer, que eu não quero falar, mas eu tenho conhecimento, quem é que vai me dar autoridade para eu crescer, para eu ter o sucesso? Sim, perfeito, perfeito. E aí a gente vê, e nesse sentido, Leno, eu faço outra provocação às nossas pessoas. Eu gosto muito de conversar com você que está nos assistindo, além das pessoas que estão aqui, é óbvio. Mas eu digo o seguinte, o quanto da sua comunicação já impediu de você chegar em algum lugar? O que você deixou de ganhar por não se comunicar bem? E aí eu não digo nem de perder, porque deixar de ganhar e perder são coisas distintas. Vocês concordam comigo? Sim. Porque a gente não perde aquilo que a gente não teve. Então, o quanto você deixou de ganhar, e aí, Gabi, vai focar bastante aqui, porque essa pergunta eu quero que você reflita. O quanto você já deixou de ganhar? O quanto você já deixou de conquistar? Porque a sua comunicação não foi exatamente aquilo que precisava ser. Ou que você deixou de viver. Né? Então, assim, hoje Leno falou uma coisa muito, muito interessante agora, que ele falou sobre profissionais liberais, sobre empreendedores. Hoje, Leno, eu estava estudando, lendo uma pesquisa que
A quantidade de MEI que foram abertas em 2024 bateu 2 anos anteriores. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais querendo ser donas da própria vida, donas do seu próprio negócio, só que para isso elas precisam entender como que o jogo funciona. Porque o jogo só funciona bem a partir da sua posição. A gente tem E aí, entrando um pouquinho agora, né, para falar definitivamente de digital, que a gente tem um terreno fértil no digital, onde a gente tem ônus e a gente tem bônus. Porque o digital, como ele se tornou uma área muito fértil, mas é uma área de fácil acesso. Então, eu tenho pessoas ali fazendo da forma como acha que deve fazer e da forma como acredita. Não vou dizer que é errado, tá? Porque não sou dona da verdade universal, mas através do nosso método, a gente consegue entender o caminho que a gente precisa fazer para chegar lá. Sim. E aí eu quero que você me contextualize um pouquinho, Lino. Como é que você acha que as pessoas hoje conseguem se manter de uma forma, conquistar, na verdade, um posicionamento de imagem através da comunicação? De que forma? Eu queria que você pontuasse para mim aí três maneiras das pessoas chegarem. Olha, Adriana, essa pessoa aqui chegou e foi seu próprio case do sucesso através desses 3 pilares. Como é que você acredita isso? Olha, veja só, Adriana, eu costumo dizer o seguinte: eu, como venho de uma vertente do marketing, da comunicação ligada à política e à gestão pública, que lida, obviamente, com empresas privadas, né? Vi muita gente abrir empresas, eu já abri várias. Você abre, cresce, fecha. A vida é assim. E a gente vai aprendendo. E quando você está do lado de cá, do ponto de vista de quem trabalha com marketing, com a comunicação, às vezes é mais fácil você enxergar o defeito alheio do que os seus quando você vai empreender. Porque quem vai empreender sabe que ali é uma estrada onde você vai apanhar, vai cair, vai levantar para crescer. Não adianta correr, você tem que seguir passo a passo. É outro aprendizado que correr não adianta. Você precisa ter um ritmo onde você não pare, onde você vá acelerando aos poucos. E eu costumo dizer o seguinte, e aí eu pego... do ponto de vista da comunicação, tanto faz na vida pública como na vida privada, você precisa ter o que vender. Você precisa ter o produto. Não adianta só você dizer, eu vou me comunicar bem. A rede social vai me vender. Sim, mas vai vender o quê? O que é que você representa? O que é que você faz? Eu vou ser um case de sucesso. Ok, mas você faz o quê? O que é que você tem para oferecer? Perfeito. O que é que você inventou? O que é que você criou? O que é que você desenvolve? Quais são suas habilidades? Então, eu vou dar um exemplo aqui muito prático, que eu estava comentando hoje, inclusive, com Yasmin. Eu vou citar 2 exemplos rápidos. Se comunicar é a arte de se fazer entender. Perfeito. Você pode ser muito bom na oratória, você pode ter uma fala espetacular, mas se você não convence, a sua comunicação não está boa. Você precisa convencer. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito claro de quem tem o que mostrar, mas precisa convencer. E eu vou dar um exemplo primeiro no campo da política. Salvador. Salvador tem um vereador chamado Andersoninho. Um rapaz que era cobrador de ônibus, nascido na periferia de Salvador, de origem humilde, tinha um sonho de entrar na política, começou a trabalhar no bairro dele, se não me engano é Pau da Lima, começou a trabalhar, posso estar enganado, mas eu acho que é Pau da Lima, começou a trabalhar com associações comunitárias, como líder comunitário, se candidatou a vereador a primeira vez, não obteve êxito, continuou a mostrar o seu trabalho, mas ele tinha um conteúdo, ele tinha um trabalho, e começou a ampliar, e há 5 anos, se elegeu vereador em Salvador com 6 mil votos. 6 mil votos. Teve uma trajetória, né? Teve uma trajetória. Porque as pessoas, lendo só um parêntese, gente, as pessoas se conectam com o que é real. Exato. Só esse parêntese, só pra gente não perder o fio da meada. Exatamente. E aí, 1 ano e pouco atrás, Andersoninho conversa comigo e diz, Leno, eu preciso crescer, eu preciso chegar a 10 mil votos, eu preciso mostrar
que a nossa liderança hoje, que o nosso trabalho é um trabalho que abrange não só o meu bairro, não só a minha região, mas é um trabalho voltado para Salvador. E ele é uma pessoa muito humilde, ele começou a usar um slogan empregado do povo. E eu achei interessante aquilo, e eu disse a ele, olha, você precisa, primeiro, ultrapassar as fronteiras realmente de onde você atua, mostrar para Salvador o que é que você faz, e você precisa buscar fundamentalmente, além de se comunicar bem, gerenciar a sua estrutura de trabalho. Você precisa se organizar. Sim, sem então, dúvida. divida o que você tem aqui. Você trabalha com suas lideranças, você trabalha com a sua assessoria e você trabalha com os seus gestores, aquelas pessoas que ocupam cargos públicos, que estão lá indicadas por você ou que lhe apoiam. Então, divida primeiro isso, organize o baba, organize seu meio de campo e prepare essas 3 equipes que você tem. Ele, você me ajuda nisso, e nós fomos fazer palestras para as lideranças comunitárias dele, para os assessores dele e para aquelas pessoas que gerenciam alguma coisa, os gestores que o apoiam. Dividimos em 3 grupos, ele muito afiado, muito afinado, o trabalho começou a render muito mais. Esses 3 grupos começaram a trabalhar em separado, mas formando um todo, que deram uma capilaridade muito maior, e o Anderson Ninho, na eleição do ano passado, saltou de 6 para 16 mil votos. A autoridade. Um rapaz Ele que começou era a construir a autoridade. cobrador de ônibus. Exatamente. Autoridade. Começou a adquirir isso, construir e passar autoridade. E eu vivia dizendo, rapaz, você tem que começar a virar líder. Você não é só um empregado do povo, você é líder, você lidera uma comunidade, você lidera uma fatia do eleitorado e você tem que se impor. Ele, com toda a humildade, construiu esse trabalho e foi dos vereadores mais votados de Salvador. E é o que eu digo, não é sobre você ser famoso, nem ter milhões de seguidores. É sobre você trilhar uma trajetória onde você seja referência naquilo que você faz. E aí, a partir do momento que você trilha essa trajetória, obviamente, no meio do caminho, gente, a gente vai precisar sempre de pessoas. E quando você se organiza, e quando você se comunica bem, quando você se autogerencia e gerencia o seu trabalho da forma correta, você acaba gastando menos. Sim, isso é Você fato. acaba gastando muito menos para atingir o seu objetivo, o seu objetivo, seja em qual for a área. Isso é fato, isso é fato. E aí, é o que eu digo, o que eu estava voltando a falar. O que ele entendeu aí? Esse seu exemplo foi perfeito, porque o que ele entendeu aí? O que o nosso empregado do povo entendeu? Ele entendeu que ele, sozinho, ele estava conquistando, mas ele precisava entender ainda mais como a comunicação dele precisava acontecer para que ele chegasse no objetivo final. Porque a gente, veja só, não é só comunicar. Não dá para comunicar de qualquer jeito. Não dá para falar de qualquer jeito. Não é só falar, não é ter um rostinho só bonito. Você precisa entender diversas nuances aí nesse meio do caminho. Você precisa entender quem é o seu público. Você precisa entender para quem você está falando. Porque, assim, muitas vezes, para quem eu estou falando, quem está vindo até a mim não é o meu público final. Eu estou comunicando para um grupo de pessoas que não necessariamente é o público que eu gostaria que que viesse até a mim. E isso faz muito parte da construção da nossa imagem, que eu vou perguntar a Yasmin exatamente agora, né? Como é que a gente constrói uma imagem, Yasmin, definitivamente assertiva, para que a gente traga ao público que a gente quer, para que a gente conquiste o público que a gente quer e que para que a nossa comunicação ela seja de forma tenha clareza, e eu vou falar sobre isso um pouquinho, que a nossa comunicação tem a clareza, tem a coesão e tem a assertividade. Através do branding, a gente consegue, de fato, né? Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Como é que a gente consegue? O que você diria hoje para vou nichar aqui. Um advogado, iniciando a carreira, trabalhista, enfim, querendo montar seu próprio escritório, saiu do mercado de trabalho, a vida real, a vida de adulto chegou. O que você diria para ele hoje? Olha, fulano, para você construir a sua imagem através de um bom brand, você precisa fazer isso, isso e isso. Fala aí pra gente. Olha só, primeiro, eu acho que ele precisa construir de fato a autoridade dele, mas principalmente estudar o público-alvo. Porque o público-alvo nem sempre é aquele que a gente quer, realmente, como você disse. Às vezes é aquele que
está direcionando, está entregando, as pessoas estão interessadas e às vezes elas se conectam com você. Então, principalmente, estudar quem é essa pessoa, saber trabalhar em cima desse público. E eu acho que o mais importante é pesquisar, entender e saber aplicar. Porque muitas vezes a gente tem o conhecimento, mas a gente não sabe aplicar de forma prática. É por isso que muita gente vê vários cursos e no final do curso fica perdido, fica sem saber como utilizar aquela informação, porque não sabe utilizar na prática. Eu acho que para um advogado, por exemplo, de uma forma bem simples, saber entender qual é o público dele. E depois criar uma estratégia de conteúdo em cima do público-alvo, mas não só em cima do público-alvo, mas saber também estourar essa bolha. Porque se você quer chegar a um público específico, primeiro eu preciso com um público que me atrai, o público que chega para mim, eu vou utilizar esse público para crescer e depois de ter crescido eu vou migrar para o público que eu quero chegar. Às vezes é um público que você quer chegar porque você ganha mais dinheiro, porque é o que realmente você gosta, que realmente te interessa. E nem sempre é aquilo que você está gostando, mas eu li um livro recentemente que se chama Tão Bom Que Não Podem Te Ignorar. E nesse livro ele fala justamente sobre você ser tão bom em alguma coisa que não necessariamente é aquilo que você gosta, e muitas vezes a gente faz aquilo do que gosta de profissão. Mas se você pegar uma profissão no que você é bom, você acaba gostando do que você faz. Sim, sim. É porque, na verdade, gostar é igual amor. O amor de antigamente dos nossos pais não era um amor avassalador, não era uma paixão avassaladora, era um amor construído. E hoje a gente vai muito disso, da construção. Então, eu sempre digo, se você puder aliar, escolha a profissão que você sente prazer, que te faça ter orgasmos múltiplos porque você ama fazer o que faz, né? Mas se você caiu num lugar onde você não necessariamente sabia que era bom em fazer aquilo, porque tem gente que... Eu vejo diversos colegas que se formaram junto comigo e falam assim, não dou para fazer isso. Lá atrás, há 5 anos atrás, falaram para mim, Drica, não dou para fazer isso, não gosto de trabalhar com jornalismo, não gosto de fazer marketing. E hoje se transformaram em excelentes criadores de conteúdo e excelentes filmmakers. Eu tenho uns 2 amigos que são excelentes. Então, assim, eles não necessariamente gostavam de fazer isso, mas eles se tornaram bons, eles perceberam que eles tinham uma criatividade boa, porque eu acho que parte a construção da nossa imagem, ela precisa de criatividade. A gente precisa furar a bolha do comum, a gente precisa furar a bolha do clichê. Né? O clichê, ele funciona ainda em diversos aspectos. Na comunicação, funciona muito. E eu vou te dizer por quê. Primeiro, porque você precisa ter clareza e coesão. Porque se eu não souber quem eu sou e o que eu quero, eu não tenho como apresentar isso para você. Então, eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que saber aquilo que eu represento. Lennon, eu vou para uma reunião com você, você chega e fala, Adriana, o que você faz? Poxa, o que eu faço? Se eu titubear na minha resposta, eu não sei o que eu faço. Então, a primeira coisa que eu digo pra você hoje, que você precisa entender é o que você faz. O que você entrega de bom. E não é de diferente, é de bom. Porque quando a gente vai falar de diferencial, é outra questão. A gente fala, meu diferencial é preço. Não, não é diferencial. Preço não existe. Você agrega valor à vida de alguém e resolve uma solução. Sana um problema, porque as pessoas hoje estão procurando por solucionadores de problemas. Quer alguém para resolver. Você, enquanto empreendedor, como você mesmo citou aqui, que já empreendeu diversas vezes, e bons empreendedores sempre quebram alguma vez, tá? Bote isso na sua cabeça. Você, quando vai contratar um parceiro, a primeira coisa que você pergunta é, me conta aí um pouquinho do que é que você faz. Entrevista de emprego é a mesma coisa, tá, gente? Então, quando a gente fala de comunicação, a gente vai da comunicação não falada, que é aquela expressão que a gente trabalha bem na oratória, até aquela comunicação que eu tenho que falar de mim. E a gente, Lennon, diversos treinamentos que eu dou, a primeira coisa que eu peço para as pessoas, inclusive de media training, eu digo assim, me fale um pouco de você. Em 30 segundos, me defina quem é você. Eu tenho 30 segundos em silêncio. Porque as pessoas geralmente têm dificuldade de falar de si. E dificuldade num grau de dizer assim, eu não posso falar que eu sou bom no que eu sou, porque vai parecer soberbo, mas esqueça isso. Se você é bom, você precisa dizer que é bom. Não deixe só o seu trabalho falar por você. Primeiro de tudo, fale que você é bom. Olha, eu tô aqui, eu sou isso. E eu tenho um produto para você, uma solução para você nisso. Quem comanda, eu sempre digo, você precisa se tornar o ator do lugar que você está.
Então, se você vai numa seleção de emprego, seja o ator principal. Não espere ser perguntado. Faça o seu roteirinho, que é muito importante, né? Fazer um roteirozinho da entrevista. A gente sempre sabe o que o entrevistador vai perguntar. Literalmente. Exatamente. Esse é um clichê que é de ver o time de RH, a gente já sabe que vocês vão perguntar. Não minta, não vale a pena. Então, seja claro, tenha coesão no seu discurso. Porque a partir da coesão, a gente vai criar, como você mesmo falou, um ambiente real. A gente vai mostrar a realidade do que a gente vive e a gente vai criar um posicionamento através da aproximação que o outro vai ter com a gente. Porque, afinal de contas, a comunicação é muito empática. Você ser empático na comunicação, isso te traz um poder de persuasão, inclusive, maior. Mas eu tô falando isso, gente, deixa eu dar uma pescada aqui no nosso roteiro, porque tem que ter roteiro, né? Mas como é que tá aí nosso Instagram? Como é que tá aí de gente? Tem pergunta? Não tem? Depois a gente vai dar uma olhadinha nisso. Mas como eu estava falando, a gente precisa ter, Leno, você falou muito da sua estratégia na política. E na política, a gente que trabalha com política, que eu também faço esse trabalho de marketing político, a gente vê uma coisa muito deficiente ainda. E eu queria bater esse papo contigo sobre consistência. A consistência para chegar... O sucesso de um político é ser eleito. Concordam comigo? Sim. Dentro de uma corrida eleitoral, o sucesso de um político... Momentâneo. Aquele sucesso... o sucesso do foco. Vamos lá? Porque a gente tem vários níveis de sucesso. O sucesso de um político que está em eleição ou reeleição é ser eleito. Então, no ser eleito, a gente se esbarra em uma questão, que é a consistência do que você está fazendo. Porque não dá para você fazer uma vez e sumir. Exato. Tem muita gente que se pega no seguinte, eu sempre escuto falar, mas Adriana, eu vou ser chato porque eu sou repetitivo. Não. Você já viu algum especialista em algo que só leu uma vez aquele assunto? Não. Você ser especialista em comunicação, por exemplo, você precisa fazer aquilo o tempo inteiro, repetidas vezes. Se você é um pedreiro, ninguém vai contratar um pedreiro que só construiu, só ajudou uma vez, só fez um serviço. A experiência determina o grau de aprendizado. E aí eu venho na constância. Conte aí, traga aí, Helena, um casozinho, algum caso gostoso da gente ouvir sobre consistência e constância. Adriana, a gente precisa quebrar um pouco, inclusive, essa ideia que se construiu de forma errada de que você basta divulgar o que você faz. Não, você precisa, primeiro, ter consistência naquilo que você faz. Você precisa ter algo que as pessoas vejam como uma coisa sólida para poder confiar em você, confiar no seu trabalho. Então, por exemplo, quando você falou do político, a vitória dele é a eleição, o sucesso, sim, mas ele precisa, para continuar na vida pública, para continuar tendo êxito na vida pública, ele precisa se comunicar bem com as pessoas. E se comunicar bem não é só aquela velha história que o assessor de imprensa vinha, grava um vídeo, e manda pro povo. Não, esqueça isso. E essa história de videozinho bonito na internet também nem sempre dá resultado, porque você precisa ter o que mostrar. Eu vejo muitos amigos que trabalham em assessoria de comunicação, empresas de publicidade. Pô, eu trabalho para o prefeito, ele está reclamando da comunicação, mas ele não tem o que mostrar. Tem. Como é que a gente vai ter o que fazer? Eu digo, meu amigo, não é assim não. Você primeiro pega o dia a dia do prefeito, mostra ao povo aonde ele vai, com quem ele conversa, o que ele está buscando para o município, vai na Secretaria de Obras 7 horas da manhã, vê para onde as caçambas estão indo, para onde as máquinas estão indo e mostra o trabalho. Não é só mostrar o resultado. Porque, às vezes, uma máquina vai ajeitar uma rua que é lama pura. O cara, aquilo não tem importância. Tem, meu irmão. Aquilo impactou na vida de 30, 40 moradores e de pessoas que passam naquela rua diariamente. Isso tem que ser mostrado. E eu vou citar um exemplo aqui. O prefeito do Recife, João Campos. Maravilhoso. O prefeito do Recife... Vou até mandar um beijo pra ele, porque eu já me sinto amiga dele. Que hoje é tido como superstar. Não foi assim o tempo inteiro. Sem dúvida. Ele começou a ser um superstar de um ano para cá. Quando ele, primeiro, ralou no primeiro ano para mostrar serviço, para tentar começar um trabalho e desenvolver esse trabalho. O primeiro ano dele nas redes praticamente não existiu. O cara estava na labuta, estava na organização da gestão. No segundo ano,
ele contrata um marqueteiro de responsa, como se diz, um cara preparado, mas esse marqueteiro já tinha o que mostrar. Qual foi o diferencial do marketing na vida de João Campos? É que o cara chegou para ele e disse, olha, prefeito, você precisa não só ser um miquinho de auditório para poder chegar e falar para as pessoas de forma engraçada. Você tem que não só também pegar a obra que você fez e apresentar. Você precisa começar a interagir com o seu eleitor e perguntar ao seu eleitor quais são suas prioridades. E o que é que o João Campos fez, orientado pelo marketing, acompanhado pelo marketing? Olha, eu tenho R$1 milhão para investir naquele bairro, mas aquele bairro tem problemas que eu preciso de 5 milhões imediatos para resolver, mas eu só tenho um. O que é que eu vou fazer? Eu vou lá no bairro, vou conversar com os moradores daquele bairro e vou dizer, olha, nós temos aqui 5 problemas, mas eu só tenho nesses 3 meses 1 milhão. Qual é a prioridade de vocês? E ia e levava a equipe de comunicação junto e conversava com as pessoas e fazia uma pesquisa, que pesquisa é importante em todas as áreas, na política, no mercado, seja para o advogado, para o dono de farmácia, para o dono de mercado. A pesquisa ela é importante e um dos nossos parceiros aqui, a IES, Soluções Estratégicas, é uma das maiores especialistas em pesquisas de mercado e eleitorais do estado da Bahia. Obrigada, nosso amigo Denivaldo. E o João Campos, o que é que ele fez? Começou a ouvir os moradores, fazia pesquisa, ia para lá conversar com os moradores e voltava uma semana depois, 15 dias depois, com o resultado daquele aprendizado, daquela entrevista com os moradores e dizia, olha, aqui os moradores querem construir as escadarias para depois fazer o calçamento. E ele atendia o pedido dos moradores, 3 meses depois vinha para inaugurar a escadaria e dizer, agora que inauguramos a escadaria, nós vamos fazer o asfalto, nós vamos retocar o asfalto, nós vamos tapar os buracos, nós vamos pintar o posto de saúde, o plano de ação. E isso em par e passo com aquilo que a comunidade queria. O que é que ele gerou através da comunicação? O que você citou agora, empatia. Exatamente. Ele envolveu a comunidade nos trabalhos da prefeitura e isso deu a ele um ganho político tão extraordinário que ele foi reeleito com 70 e tantos % dos votos, é considerado hoje o prefeito queridinho do Brasil, mas é aquela história, para ser queridinho para o resto do Brasil, para hoje virar fenômeno nas redes, ele teve que fazer o dever de casa e ser querido dentro de casa. Por quê? Qual é a ideia que passa para nós que trabalhamos com a comunicação e com o marketing? Você não vende aquilo que você não é. Exatamente. Você pode até enganar o povo em uma eleição, em um tempo. Mas você não constrói um sucesso sólido para fazer sucesso o tempo inteiro. Porque um personagem, ele não dura 24 horas. Exatamente. 365 dias no ano. E aí, Leno, João Campos, assim como diversos outros políticos que a gente viu, e que a gente acompanha, e que no decorrer do nosso projeto, do Comunica Cast, a gente vai trazer sempre algum case de sucesso, a gente vai conversar nos próximos programas, só fazendo aqui um breve parêntese. Nos próximos programas a gente vai ter convidado para falar um pouquinho sobre a sua própria história, sobre como a comunicação em diversos aspectos, em diversos âmbitos, modificou aí o curso, né? E fez com que realmente as pessoas chegassem em algum outro lugar. Mas, nesse caso do João Campos, e em outros casos que a gente pode perceber, ele foi muito perspicaz, porque ele utilizou aí diversas coisas. Ele usou um tom de voz coerente. Sim. Então, ele pegou a oratória ali, né? Que a gente acha que não é, mas ele pegou a oratória ali e ele começou a trabalhar pontos que para o público dele importava muito. Ou seja, ele trabalhou um tom de voz. O que o povo espera de um prefeito? De um pai, de um cuidador? Porque o prefeito é tido como um cuidador. Né? Ele é um cuidador, ele que vai cuidar, ele que vai olhar por mim, é a ele que eu vou ter que recorrer. Então, assim, o que as pessoas esperam de um cuidador? Elas esperam que ele seja manso, que ele seja condescendente. Qual é o tom de voz que ele usou? Então, ele acertou, foi assertivo no tom de voz, porque ele sabia qual utilizar e o momento que utilizar. Então, ele escolhia de forma muito cuidadosa as palavras que ele falava. Então, você precisa entender
E é muito importante saber também que ele usou, mais uma vez, o instrumento da pesquisa. Exatamente. Para saber o que era que o povo queria dele previamente como prefeito. falando. Isso a gente está falando nós estamos falando de habilidades de comunicação pessoal dele. Mas óbvio que por trás existiu todo um planejamento, toda uma estrutura montada para entender todas essas nuances. Mas, assim, é muito importante que a gente, enquanto ator da nossa própria história, né, o que a gente está falando, de ser o seu próprio case de sucesso, e é muito importante que a gente, enquanto ator, né, principal da nossa própria história, a gente entenda qual é o tipo de comunicação que eu quero passar. É uma comunicação agressiva? Eu preciso ter um tom leve? Até o ChatGPT hoje a gente pode dizer qual é o tom da conversa que a gente quer dar. Por que a gente não pode fazer esse trabalho individual? Isso. De olhar um pouquinho mais? Né? Porque, às vezes, eu entendo que hoje eu tenho eu faço mentoria de algumas pessoas e algumas mentoradas minhas chegam e falam, Adriana, mas eu quero isso para ontem. Eu falo, não, para ontem não dá. Ninguém ganha 10 quilos de um dia para o outro, ninguém perde 10 quilos de um dia para o outro. Então, a gente não consegue construir uma autoridade, uma imagem de um dia para o outro. A gente precisa ter um processo. E nesse processo, a gente precisa entender quem é Leno Assis, quem é Yasmin, o que eles querem comunicar, como é que eles querem se projetar. Mas com verdade, né? Porque a autoridade, a gente só chega lá, com verdade. Sem verdade, sem viver o que a gente mostra, sem viver... Não vai funcionar. Não vai funcionar. Pode funcionar por um tempo, porque a gente vê um monte de gente fake. Mas, claramente, isso derruba. Inclusive, eu vou deixar uma provocação aqui, num caso, que é da Tânia Bulhões, eu não sei se vocês ouviram, que ela vendia, que ela, né, isso... Eu não tô aqui, tá, fazendo nenhum julgamento, supostamente dizendo assim, né, porque meus advogados não estão ativos agora, mas, supostamente, ela produzia um material único e exclusivo. E uma cliente dela viajou para fora, só contextualizando aqui, e encontrou uma mesma xícara que ela dizia que era produção autoral, encontrou essa mesma xícara em outro lugar, na Tailândia. E ela raspou e viu que... Raspou a da Tânia Bulhões e viu que não era. Então, até se sustenta, até se constrói. É isso que eu quero dizer para você. Você até se constrói, você sustenta por um tempo. Mas hoje a gente vive num mundo onde a informação é poder. E a gente passa a informação de um para o outro. Então, você não mantém. Então, para você chegar a ter sucesso, independente do que seja sucesso para você, a gente precisa, sim, cumprir algumas preliminares para que a gente consiga chegar lá. E a comunicação é uma delas. A comunicação é importante e a questão de construir uma carreira de sucesso. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente vai hoje para o YouTube, para o Spotify, seja para onde for, e vai ver um cantor que apareceu há poucos meses ou há um ano e está com milhões de visualizações no YouTube, por exemplo. Aí, mas o cara está com milhões de visualizações, está ganhando dinheiro. Zé Ramalho, que está aí há 50 anos no mercado, ele tem milhões de visualizações também, mas ao ano de X anos, o cara hoje tem mais visualizações por dia que ele. Mas tem uma diferença. Zé Ramalho está há 50 anos ganhando dinheiro com isso. Essa pessoa está ganhando dinheiro hoje e eu lhe garanto que daqui a 50 anos Zé Ramalho pode nem estar vivo, as músicas dele continuarão fazendo sucesso no YouTube e essa música que você está vendo agora pode ser que daqui a um ano a gente não ache mais em lugar nenhum. Então a qualidade do que você faz, o produto que você tem, a verdade que você passa, ela é muito importante. Porque o sucesso momentâneo, ele é bom, ele é gostoso, ele rende, mas ele é passageiro. Com certeza. Inclusive o dinheiro é passageiro. Se não souber gerir, entendeu? Então, quando você vê uma carreira de sucesso, você observa ela exatamente ao longo dos anos. A sua marca, uma marca que a gente passa e identifica, é uma marca que a gente vê todos os dias na rede social? Não. É uma marca que a gente está acostumado a ver ano após ano, dia após dia. A gente passa. Olha, aqui em Salvador nós tínhamos a farmácia Santana, que eu cheguei em Salvador, há 40 anos, existia a farmácia Santana. A gente passava em qualquer lugar e via a marca da farmácia com 1 quilômetro de distância, tem uma farmácia Santana ali. Você identificava a farmácia. As farmácias hoje, tem farmácia que vende muito mais, mas você tem que chegar perto para olhar, não, aquilo ali é fulano, aquela é outra. Você não grava
Essa é que é a grande realidade. E vocês lembrem aqui das 3 farmácias que mais vendem em Salvador, você não consegue, ao fechar os olhos, lembrar da marca dela, assim tão rápido. Verdade. Não consegue. Verdade. Entendeu? Então, ser um case de sucesso inclui inspiração, mas inclui também transpiração. Verdade. Você precisa passar verdade naquilo que você faz. Você precisa construir algo sólido. E isso é para todo mundo. Eu lembro que eu tinha meus 40 anos. Você não se comprometa, não. E eu fui numa academia. E o instrutor da academia, o professor, né, virou para mim. Ele disse, rapaz, e eu lembro bem que eu disse, você acha que eu consigo perder quantos quilos em 4 meses em mim? Aí ele olhou para mim e disse, rapaz, você demorou 40 anos para chegar onde você chegou. Acabei e você quer perder em 4 meses? Não. Não vai, não rola. Então é preciso que primeiro a gente haja como profissional com verdade. Exatamente. O professor foi verdadeiro comigo, foi correto. E se ele não tivesse sido, talvez tivesse perdido a credibilidade. Exatamente. Então, quem trabalha também, o advogado que vai chegar para o cliente, ele não pode chegar para o cliente e dizer, não, vou resolver seu problema em um dia, se ele sabe que não vai resolver em um dia, porque ele vai perder a credibilidade. A mesma coisa é quando você tem a ideia de empreender. Você vai empreender, você sabe que você vai abrir um ponto comercial, você vai investir no crescimento daquele ponto e você vai buscar o quê? Arrumar clientes. E qual é o segundo passo? Fidelizar esses clientes. Porque é à medida que você fideliza os clientes que você tem, que você vai conseguir novos clientes. Isso é fundamental e eu vejo muito comércio esquecer disso. Se preocupa muito com a quantidade, mas não se preocupa em fidelizar. Aí o que é que acontece? O trabalho, o serviço não tem a mesma qualidade, o produto não tem a mesma qualidade. Aí pouco tempo depois abre uma outra bodega do mesmo ramo ao lado e aquela clientela dele vai para lá e ele fala, onde foi que eu errei? Amigo, você errou porque você não soube cativar quem lhe valorizou. Exatamente. O cliente que chega para lhe comprar um sorvete, para lhe comprar um pão, para lhe comprar um refrigerante, ele está lhe valorizando, está buscando o seu produto. Trate-o bem. Exatamente. Busque melhorar essa relação. Estabeleça uma relação com o seu cliente. Fidelize. Porque o cliente ele é fiel a ele. Se você não souber fidelizá-lo, outras pessoas têm o mesmo produto que você vende e ele vai buscar um serviço melhor. Não é só o produto, é a qualidade do serviço e a atenção. Eu pego o meu carro, preciso comprar determinadas coisas, às vezes eu dou uma volta para ir naquele lugar que as pessoas me tratam bem. Porque eu chego e sou bem tratado, eu sou chamado pelo nome. E isso tem todo um diferencial. E isso é comunicação, isso é marketing puro, na veia. Saiba escutar, né, o seu cliente também. Escutativa. Porque muitas vezes, e eu estava falando isso com a Leno hoje em cedo, não estou falando nem de empresas pequenas, empresas grandes, assim, multimilionárias, fazem pesquisas para saber sobre o público, né, como está tratando. E teve um caso que a gente viu de uma empresa que fez uma pesquisa, descobriu que o público-alvo deles eram mulheres ao invés de homens, e ao invés deles mudarem todo o sistema deles, eles continuaram fazendo focado em homens, apesar de que eram as mulheres que compravam mais. E o resultado disso foram as vendas diminuindo até o ponto em que a maioria das lojas teve que ser fechada. Então, escutar o consumidor, escutar quem está consumindo você e proporcionar uma experiência melhor faz total diferença. Com certeza. Com certeza. Essa palavra experiência, ela tá na moda. Eu sempre, as minhas clientes falam, mas Adri, eu quero gerar uma experiência diferente. Eu falei, mas o que é uma experiência diferente? Primeiro, para a gente gerar enquanto... Experiência não tem que ser diferente, ela tem que ser boa. Ela tem que ser uma experiência. Porque eu sempre digo assim, o que é uma experiência diferente para você? Porque, para mim, a experiência está atrelada à qualidade daquilo que eu recebo. Porque, veja só, enquanto eu, cliente, estiver reclamando de algo, você ainda está comigo, eu ainda estou com você. Mas a partir do momento que eu paro de reclamar, é igual relacionamento. Enquanto a gente está brigando, a gente está discutindo, né? A gente está se importando.
Mas quando a gente para de discutir, de brigar, de reclamar, de apontar, porque eu sempre digo, o bom consumidor é aquele que reclama. Enquanto esse consumidor, escute isso, enquanto esse consumidor estiver lá reclamando, essa blusinha veio com fio. Olha, eu vim trocar porque tinha um negocinho aqui, pois vocês precisam melhorar essa etiqueta. Ele se importa com você. Ele tá te honrando. Então, honre quem lhe honra. É o que Leno falou. Valorize quem te valoriza. Porque no dia que ele parar de falar, acabou para você. Ele vai procurar outra pessoa. Acabou. E existem profissões que eu sempre digo que existe uma relação que é muito importante dentro do processo de comunicação e do processo para se conseguir ser um sucesso, que é uma relação chamada confiança. Então, assim, advogado, cabeleireiro, são coisas que e aí eu tô falando, várias mulheres vão concordar, você não entrega seu cabelo a qualquer pessoa. Você não entrega sua sobrancelha para sair de lá com o McDonald's, você não entrega para qualquer pessoa. Você não vai fazer uma tatuagem porque o preço é mais barato. Então, são relações que você constrói com autoridade. São relações que você constrói com posicionamento. Eu sempre digo, quando alguém vem olhar para mim e falar assim, Adri, eu quero fazer meu Instagram bombar porque eu quero ganhar dinheiro e vender pelo Instagram. Eu falo, vamos lá. 2 coisas. Primeiro que se tivesse alguém rico pelo Instagram, a gente já estaria, né? Não é assim que funciona. Então, o Instagram é uma ferramenta de suporte, de manutenção, é uma ferramenta de visualização e continua sendo de lifestyle. A gente quer muito que o Instagram seja uma ferramenta de informação, mas ela não é. Ela é uma ferramenta que eu vou consumir algo muito rápido, um produto, um serviço, uma frase, mas eu consumo muito mais a imagem que está projetada. E a imagem é posição, Isso. A imagem é posicionamento. Então, se eu tiver... E eu sempre digo o seguinte, invista na sua imagem, invista numa boa foto, invista num bom branding, né? Por quê? Porque a partir daí, você vai ser ouvido. Porque... Se posicionar no mercado, seja ele qual for, é fundamental. Exato, é igual comida. A comida, se tiver com a cara feia, você entorta. Pode até estar gostosa, mas você só vai saber se ela está gostosa quando você come. Então, o que vai chamar você? O que vai levar você ao desejo de comer? De ter aquela experiência? É o visual. Então, é um brand bem construído. Né? Então, a marca, a imagem, ela atrai. Exato. Ela não garante o sucesso, o êxito daquele negócio, mas ela atrai, ela chama a atenção, ela desperta o desejo e o interesse. Uma boa marca, uma marca bem trabalhada, bem definida, assim como um produto bonito, bem trabalhado, bem elaborado, ele atrai o cliente para você. Cabe a você, ao seu suporte, cativar esse cliente, manter o cliente. Mas a marca, a imagem, ela é fundamental. Com certeza. E nessa brincadeirinha, Leno, tem muita gente que... a gente ainda falando de autoridade, para a gente mudar para um próximo tópico, que tem muita coisa ainda para a gente falar, mas a gente não vai ser enfadonho, não. Porque tem muita coisa ainda para a gente falar no nosso projeto. Mas falando ainda de autoridade, as pessoas cometem alguns errinhos que eu queria deixar aqui pontuado e eu quero saber a opinião de vocês. O primeiro deles que a gente falou aqui, que é a inconstância na comunicação. Não dá para você ter uma comunicação sem constância, né? Inconstância nada mais é do que a falta de comunicação constante. Então, a repetição, ela uma é vez muito que eu apareço, eu abro repetição o Instagram. Com criatividade, com inovação. E com conteúdo. Sim. Uma vez que eu abro um perfil no Instagram, eu não vou abrir hoje e vou passar um mês sem postar, uma semana sem postar. Adri, quantas vezes eu preciso postar no meu Instagram? Quantas vezes você toma banho ao dia? Quantas vezes você come no dia? Você come uma vez só? Não, você come no mínimo 3 vezes. 3 vezes você faz a refeição. Então, no Instagram é do mesmo jeito. Não dá para você alimentar a sua audiência se você não se alimenta. Então, eu me alimento 3 vezes ao dia, minimamente. Então, minha audiência, ela precisa ser alimentada. E a gente não tá falando de postar reels e cards, não. É story mesmo, mostrar o que você tá fazendo. Porque é isso que importa. Exato. Uma grande referência disso é a maior influenciadora que a gente tem aqui no Brasil, a Virgínia, que posta muitos stories no dia e ela cresceu em cima desses stories. Ela cresceu em cima dessa visualização, dessa consistência que ela tinha e de mostrar tudo. Não significa que você precisa mostrar absolutamente tudo da sua vida. É um estilo de um caminho, de uma referência de um Instagram que ela tem, né? Claro. Uma categoria. Mas em relação a, não sei, um restaurante, uma hamburgueria, postar umas 3, 4, 5 vezes, se for necessário. E no horário certo. Abrindo. E no horário certo. No horário certo. Que a gente tem horário que a gente tem fome de hambúrguer, tem horário que a gente tem fome de almoço, né? De comida Com caseira. certeza. Então, existem
técnicas, como Yasmin trouxe aqui o caso da Virgínia, a Virgínia encontrou a sua formatação. Não necessariamente a formatação da Virgínia vai servir para você. Vai servir para você. Eu sempre digo, comunicação não é receita de bolo. Não existe uma fórmula pronta. Mágica. Não existe. Então, não adianta. Eu posso ter 5 clientes advogados. Os 5 eu vou tratar de forma diferente. Porque são 5 perfis diferentes. Com e personalidades diferentes. Que funcionam diferente. Então, assim, você precisa entender qual é a sua praia. Eu vou fazer uma comparação um pouquinho aqui, mas que eu gosto sempre de brincar, porque para mim, saúde, bem-estar, comunicação, vida, sucesso, tá tudo atrelado. Você, quando vai fazer uma atividade física, quando você se apaixona, é mais fácil? Muito mais, né? Alguém faz atividade física com constância, obrigado? Ninguém faz, gente, a não ser que esteja para morrer. Vamos lá, pessoal. Você só vai fazer atividade. Você só vai fazer atividade física sem gostar se uma pessoa disser assim, você tá morto, irmão. Vamos, levante daí, meu irmão. Porque você não tá conseguindo mais andar, você precisa perder peso, você precisa. Suas taxas estão todas altas. Se você não gostar, não adianta. Sem prazer, você não vai fazer. E a mesma coisa que eu digo. Para você que quer estar no digital, para você que quer ter sucesso na sua trajetória digital, gerando autoridade, com engajamento, com constância, você precisa encontrar uma fórmula que você sinta prazer em fazer. Porque nada que é enfadonho, chato, vai gerar prazer em você e na sua audiência. Porque a nossa audiência sabe. Então, tem dias que você não está com vontade de gravar, que você chega lá e fala assim, gente, hoje eu não estou com vontade de gravar, mas eu vim aqui, por respeito a vocês, dizer para vocês como foi meu dia aqui, porque eu sei que tem muita gente que pode estar passando a mesma coisa que eu. Então, hoje você tem um celular, antigamente a gente precisava dessas câmeras maravilhosas que tem aqui no nosso estúdio, que eu vou fazer o merchan dele sim, antes da gente acabar com esse podcast, mas, com essa edição, né, porque viram outras, mas hoje você tem a arma, que é um celular minimamente com uma câmera razoável, que você consegue, de onde você está, com um áudio bom e com uma internet que minimamente funcione. Você consegue fazer a sua comunicação funcionar. Produzir um conteúdo eficiente. Exato. Isso aí, obviamente, você precisa, sim, entender como é que funciona para sua audiência e como é que funciona para você. Porque não faz sentido para sua audiência se, primeiramente, não fizer para você. Então, você precisa, primeiro, fazer sentido para você. E isso é o segundo erro que as pessoas cometem. As pessoas, primeiro, elas não têm constância. Segundo, não faz sentido para elas o que elas estão postando. Então, postar por postar não vai levar você para canto nenhum, né? E aí, não estou dizendo para você que não é para postar. Muito pelo contrário. Você só não vai postar por postar. Então, se identificar com o que você está postando. E vivendo. É a nossa vida. Hoje, a gente sabe que grandes produções, ao invés de aproximarem, elas afastam. Porque as pessoas entendem o seguinte. E grandes exemplos que eu vou dizer, Belly, né, influenciadora. Belly acorda com o cabelo lá em cima, se balançando toda. E construiu uma autoridade naquilo que ela posta. Ela faz humor, ela faz comédia, mas ela traz conteúdo. Ela faz com que as pessoas se conectem de alguma forma com ela, né? Então, e eu digo pra você, fazer humor é muito mais difícil do que fazer drama. Fazer alguém rir é mais difícil do que fazer alguém chorar. Sim. Então, você precisa entender o pulo do gato para você fazer humor. Principalmente num país onde a gente ainda tem muita dificuldade dessa questão de valorizar a cultura através da comédia, né? Da graça. A gente acha que para ser engraçado precisa ser baixo astral, precisa falar putaria para poder aparecer. E não necessariamente. Então, você precisa encontrar ali o meio termo para que você entenda onde é que está seu público. E você precisa se encontrar onde você vive. E você não se encontra, você não encontra o seu público-alvo se você não se encontrar primeiro dentro de você. E tem um livro muito interessante chamado Sem Tesão Não Há Solução, do filósofo Roberto Freire, onde ele diz exatamente isso. Você precisa ter tesão, se apaixonar por aquilo que você faz, porque fica muito mais fácil de você convencer os outros de que aquilo que você faz é bom e de que você faz bem feito. Olha, eu vou dar um exemplo. As pessoas chegam, eu trabalho com marketing político, trabalho com curso de capacitação, mas a minha profissão é o marketing, é a comunicação.
política e pública. Algumas pessoas me dizem, vai ter um evento em tal lugar e vai ter lá um monte de prefeito. Vamos lá, eu digo, olha, eu não vou. Tinha tempo que eu ia. Ah, não vai não. Por quê? Eu digo, amigo, porque o meu trabalho, eu já estou na estrada há muito tempo, quem me conhece me chama para conversar e pode contratar ou não. E pessoas que me conhecem me indicam. Eu cheguei num ponto que eu só trabalho por indicação ou com alguém que já me conhece ou alguém que me indica. Senão não funciona. Tem a tinta não adianta eu chegar para alguém que nunca me viu e dizer, eu trabalho, eu faço isso, isso e isso. E política é um bicho desconfiado. Se tem um bicho desconfiado, é político. Tem até os motivos para ser desconfiado, né? Porque não tem político besta. Não, vamos comentar, vamos passar essa pauta. Não adianta eu chegar e dizer, não, eu sou bom nisso e nisso, nisso. O cara vai na minha página, o cara vai ligar para quem eu já trabalhei, ele vai tomar uma referência, vai buscar uma indicação de confiança. E isso é em qualquer área. Você não vai ser bem sucedido em área nenhuma se você não construir minimamente uma estrada. Verdade. Não adianta você abrir um Instagram e dizer, olha, eu sou bom em comida italiana. Aí o cara vai buscar no Google. Esse cara trabalhou em qual restaurante? Esse cara fez o quê? Esse cara faz o quê? Tá, eu posso até encomendar uma lasanha a ele e pagar 50. Mas eu vou dar 150 numa lasanha dele, como se eu estivesse indo para um restaurante bom, por quê? Entendeu? Mas se ele olhar, não, o cara foi chefe de tal restaurante, o cara trabalhou tantos anos, ele vai dizer, pô, o cara tem uma estrada, o cara tem uma expertise, exato. Tem uma história. Eu vou ver se esses 150 mil serão bem empregados. E é assim que funciona. A gente paga R$50 para comer na praça de alimentação no shopping e paga 200 para ir comer num restaurante bom sem chiar. Mas a gente tem uma referência de um e a referência de outro. Isso é fundamental na comunicação. Então eu vejo muito, Adriana, inclusive, que as pessoas questionam, mas o meu Instagram, eu tenho 5 mil seguidores, mas ninguém do meu Instagram compra meus produtos. Eu disse, amigo, a sua comunicação está errada. Conversão, não tem conversão. O seu Instagram, quem está cuidando do seu Instagram, não está entendendo você, não está entendendo a sua loja, não está sabendo se comunicar e, primeiro, não conhece o seu público. A autenticidade, Lino. Você falou muito bem que era o terceiro tópico que a gente ia comentar, que é exatamente esse. A autenticidade. As pessoas estão copiando umas às outras. Como se fosse uma fórmula pronta. Estão perdendo a autenticidade. Então, assim... Não dá para copiar tudo que Leno vai fazer. Se eu abrir o meu Instagram 24 horas por dia para fazer o que o... Meu nome é Marquinhos Maia. Como é que é? Carlinhos Maia. Né? Porque eu não sigo. Para fazer o que o Carlinhos Maia faz, eu não vou conseguir absolutamente nada. Você lá de sunguinha? Não adianta eu fazer. Eu vou ser ridicularizado. Então, cada um tem a sua personalidade e tem o seu público. Deve ter milhares de pessoas, centenas de pessoas no Brasil que faz o que Carlinhos Maia faz, ou até mais engraçado, mas não tem a identidade com o público que ele tem e não passa a verdade que ele passa. Se for verdade ou não, mas ele passa essa verdade. Com certeza. E é isso que faz ele ter sucesso. E isso acontece com muita gente. Ora, eu vou dar um exemplo aqui, Adriana, a gente ir para outro ponto, que é o seguinte. Eu lembro de Anitta, quando começou no Rio de Janeiro, feinha, vindo da periferia, cantando umas musiquinhas baixo astral. Anitta, que case, As pessoas não davam importância a ela. E eu lembro que algumas artistas começaram a convidar, Ivete está dando importância a Anitta, fulano está dando importância. Mas a Anitta foi construindo uma carreira. Eu não sou fã de Anitta, mas eu sou fã da empreendedora e da mulher que ela é. Eu não sou fã dela enquanto artista. Mas como mulher, sim. Ela construiu uma carreira sólida a ponto da gente dizer hoje a cantora mais importante do Brasil. É a melhor? Não. Mas é a cantora mais importante do Brasil, mais reconhecida internacionalmente. Então, isso é um ponto para ela. Eu vou dizer que o sucesso dela não é mérito dela? É claro que é. O fato de eu não gostar das músicas dela não quer dizer nada, porque milhões de pessoas no planeta gostam. Quantas cantoras brasileiras vão para os Estados Unidos, vão para a França, vão para o Japão e lotam uma casa de show grande? Isso não é mérito? Então você precisa primeiro ter tesão, se apaixonar por aquilo que você faz
E eu tô citando a Anitta, porque eu vi uma entrevista dela outro dia e vejo algumas coisas dela de vez em quando, onde as pessoas criticam ela e ela mata no peito, chuta, dá de ombro e vai embora. Porque ela confia naquilo que ela faz. Então, cada um de nós precisa confiar naquilo que a gente faz. Se você não tem segurança, vai ser uma pessoa altamente sugestionável e insegura. Com certeza. E nesse caso da Anitta, ela é uma caricatura, né? Ela é uma figura muito caricata, porque ela é, além de ela... Eu acho... Mas ela busca isso. Eu vou julgar, ela gosta eu vou julgar de ser real isso, né? aqui, mas quando eu olho pra Anitta, a primeira coisa que eu vejo na Anitta é autenticidade. Ela é autêntica. Ela é transparente. Ela não passa a ser quem ela não é. Ela é aquilo ali. Se alguém julgar Agradando ela... ou não. Agradando ou não. Se alguém julgar ela vulgar, ok, eu sou vulgar, mas isso aqui é o que eu sou. Mas ela admite isso. Entendeu? Essa Exatamente. Que É a questão. transparência dela. Então não adianta você chegar no lugar e posar de humilde, eu sou humilde, eu sou isso. Não é, amigo. Vamos lá. Porque em algum momento isso vai transparecer de você. Então a transparência é muito importante no quesito autoridade e no quesito autenticidade. A vulnerabilidade, a gente precisa mostrar nossas vulnerabilidades. Nós criamos um estereótipo, a sociedade fez com que a gente criasse um estereótipo de que ser vulnerável é ser ruim. É feio. É feio você ser vulnerável, Leno. É feio você estar no Instagram e expor uma vulnerabilidade, uma fragilidade. Uma falha. Uma falha. Mas não é, gente. E aí eu não estou defendendo aqui você aparecer no Instagram, como apareceu lá o caso da atleta, né, da seleção, a Natinha, né, o nome dela. Eu tenho acompanhado, sou muito babadeira, viu, gente? Estou acompanhado. Que apareceu lá porque ela viajou, foi fazer uma viagem para encontrar o namorado, chegou lá e descobriu uma traição. E aí eu não estou defendendo o posicionamento dela. Foi um momento que ela estava de fragilidade, de vulnerabilidade, e a gente precisa entender até onde a gente mostra. Né? Porque existe um equilíbrio dentro da rede social. Com certeza. Eu preciso ser transparente, eu preciso mostrar minha vulnerabilidade, minha fragilidade. Eu preciso querer a empatia, mas eu tenho que ter muito cuidado para não cair naquele personagem de vítima. Porque a gente gosta de vítima até o momento. A rede social constrói e destrói com muita facilidade. A gente facilidade. só gosta de vítima por um minuto. Que é para o momento da gente mostrar apoio e acabou. Não, o ser humano gosta de quem vence. Exatamente. Gosta de exemplo de vitória. É a construção do herói. Você abre o Instagram ou qualquer rede social, você vê uma pessoa vitimizada, você tem pena, até sai uma lágrima, mas na hora que você passa a barra de rolagem, você esquece 5 minutos depois. Essa é que é a realidade. E aí, quando você vê de novo, já começa a te incomodar. Isso. Pô, a pessoa tá postando isso. Então, quando eu falo de vulnerabilidade, eu não tô falando necessariamente de você aparecer numa live como ela apareceu, criticando outras mulheres, né? Passando pano para um namorado, criticando outras mulheres, porque quando uma mulher sai de lugar que a mulher está chorando, de um lugar que uma mulher está chorando, nenhuma outra entra sorrindo. Aprenda isso, mulheres, certo? Então, assim, a gente precisa entender até onde existe uma linha tênue de tudo isso que a gente está falando aqui do digital e da vida também. Então, mostrar vulnerabilidade, check, é ok, mas até onde eu posso ir? Então, isso você também precisa entender para você não passar do ponto. Adriana, as pessoas precisam compreender uma coisa que é muito importante, que nos cursos que a gente vai organizar, a gente vai passar essa grade de cursos e de palestras já no segundo programa. Nós vamos fazer cursos presenciais e palestras em várias cidades da Bahia, falando de como se comunicar, de como construir o seu sucesso, de como estabelecer uma relação boa com o seu cliente, com o seu público através das redes sociais, do Instagram, do YouTube, enfim, do WhatsApp, que é fundamental. O WhatsApp hoje, acreditem, é a maior ferramenta de todas, porque ela atrai o público para o Instagram, para o YouTube e para outras redes sociais. Mas é fundamental que a gente compreenda uma coisa. Nós precisamos construir uma história, mesmo que a gente comece agora, mas construir com verdade, se a gente quer convencer e quer conquistar. Não adianta a gente querer fazer algo superficial, fazer algo mentiroso só para enganar, porque a gente vai estar enganando a nós mesmos. Nós não vamos conseguir construir nada. Nem um nome, nem uma marca, nem uma empresa, nem uma loja, absolutamente nada, se a gente primeiro não acreditar naquilo que a gente faz. Com certeza. Então, e a experiência? Tem gente que diz, eu quero empreender, eu devo fazer o quê? Eu pergunto, você sabe fazer o quê? Porque se você é especialista em pamonha, não queira empreender com pastel. Se o cara chegar assim pra você e falar assim, Leno, eu quero que você seja responsável pelo meu OnlyFans. Não posso, não tenho condições. Brincadeira da parte, mas...
Mas essa é a realidade. Então, por exemplo, a experiência é tudo. Ó, eu tenho mais de 50 anos, fui casado 3 vezes, tenho 3 filhos. Gretchen. Eu tenho um filho de 32, de 13 e de 8. Então, o que é que isso me deu? Experiência. Então eu vejo hoje amigos e amigas que estão separados do primeiro casamento ou que estão tendo o primeiro filho. Aí eu olho, às vezes as pessoas dizem, rapaz, você é muito frio. Eu digo, não sou frio, que eu já passei por tudo isso. Verdade. São fases que a gente conhece, então a gente tem que encarar a vida de forma realista. Quando a gente bota um negócio, que a gente coloca nosso dinheiro lá, a gente tem que ser o mais realista possível, porque aquele dinheiro que você trabalhou anos para conquistar, você coloca num negócio e você não pode colocar com sonho e com ilusão, porque aquilo que você demorou 10 anos para juntar, você pode perder em 10 meses ou menos. Então quem tem que ser realista, frio e calculista é você. Você tem que passar emoção no trabalho, mas você precisa ter consciência do que é o seu trabalho, do que é a sua vida, para você estar expondo, para você estar empreendendo e para você dizer, eu vou querer vencer com isso. Porque você não é só o que você é hoje. O seu ser de hoje é uma história que você construiu desde lá de trás. Carregado de experiência. Isso, né? de mágoa, de rancores, de felicidades, de sorriso, de choro. Então, você precisa pegar tudo isso e tentar extrair o que é de bom que você pode ter para passar para as pessoas. Porque o que vende é felicidade. Tristeza não vende. Tristeza impacta por 1 minuto. Porque se tristeza vendesse, o que está acontecendo na faixa de Gaza, o que está acontecendo na Ucrânia, que continua acontecendo, era para a gente estar chorando 24 horas por dia tentando resolver, mas não é assim, infelizmente. Você vê o jornal, você se comove, meia hora depois você está vendo a novela e dando risada. Sim, Verdade. E o que vende, o que faz você ganhar, e ganhar dinheiro não é ruim, é felicidade. As pessoas buscam ser felizes. As pessoas buscam momento de prazer, momento de sorrir. As pessoas pagam para sorrir. Você paga R$100 para ir no teatro ver um besterol para dar risada. Nós somos a geração serotonina. E nós vamos, eu gosto de teatro. Você vai, eu fico triste, mas eu vou no teatro ver um drama, tem 30 pessoas no teatro. Eu pago mais caro, você vem atores melhores, tem 30 pessoas no teatro. Aí você vai no teatro ver um besterol, uma comédia, o teatro tá lotado, são 2 sessões com gente do lado de fora, porque as pessoas querem dar risada, as pessoas querem ter um momento de felicidade. Sim. Essa é a realidade. Lembra? E é isso que vende. Esperança, né? Na verdade, nós somos a geração da endorfina, da serotonina, nós somos a geração do prazer. E aí eu me coloco nós, gente, que eu sou novinha, então vou falar aqui minha idade. Mas essa geração é a geração do prazer, da felicidade, a geração que toma remédio para acordar, para dormir, para treinar, para sentir prazer, para ter orgasmo, para... Busca facilidade para tudo. Para tudo. Então, assim, a gente chegou num nível hoje, e isso é falar de sucesso, tá, gente? Porque não dá para você falar de ser uma pessoa de sucesso sem falar de dentro para fora. Né? E eu sempre digo assim, você falou aí, eu queria, para a gente encerrar, que já está chegando o nosso horário, eu queria deixar uma reflexão para as pessoas. Antes disso, eu queria saber se você tem alguma consideração para fazer em relação a branding, em relação de tudo que a gente falou aqui, porque eu queria encerrar fazendo uma provocação das pessoas em relação ao que você falou aí, a pegar esse gancho da história que você conta, do que você projeta, como você quer que as pessoas te vejam, se você quer ser a vítima ou se você quer ser o protagonista da sua história, que por mais que você passe por altos e baixos, por mais que você tenha momentos de dificuldade, a sua comunicação é sempre uma comunicação que projeta. Você falou a chave, que eu digo sempre. Certo ou errado, o protagonista da minha vida sou eu. Eu digo isso a todo mundo. Eu digo, amigo, desde que completei 15, 16 anos de idade, eu decidi uma coisa, eu sou o protagonista da minha vida. Com meus erros, meus acertos, eu ouço. Tem gente que diz, você é cabeça dura. Não, eu não sou cabeça dura. Eu estou decidindo a minha vida porque essa é a minha vida. Essa é a minha vida. Se eu for feliz amanhã, é a minha vida. Se eu for triste amanhã, é a minha vida. Então, eu tenho que aprender a tomar as minhas decisões. As minhas decisões. Isso serve para você. Você precisa aprender a ter responsabilidade, porque você precisa tomar as suas decisões. Porque hoje você está na casa de papai e mamãe, comendo da comida de papai e mamãe. Hoje você está
sustentado, porque tem um emprego bom, sólido, mas amanhã a gente não sabe o que é que acontece. Com Então certeza. aprenda a tomar decisões, lembrando do que você viveu ontem, pensando no que você vive hoje, mas planejando o que você quer viver amanhã. Isso é fundamental, meu amigo, minha amiga. Você precisa ser protagonista da sua vida. Você que está aí me vendo, tem gente que está aí hoje se lamentando que está com bom emprego, mas largou o namorado ou o marido. Ou tem gente que está se lamentando que está com o namorado e com o marido, mas perdeu o emprego. Mas a vida é isso. Verdade. O importante é que você não pode colocar a sua felicidade sob a responsabilidade de outra pessoa. E condicionar a felicidade Não em caixinhas. condicione, meu amigo. A sua vida depende de você, não depende de mais ninguém. No dia que você depender de outro, você está morto. E a gente condiciona hoje nossa felicidade em caixinhas. A gente divide em prateleiras, né? Exatamente. Eu tô feliz se eu tiver dinheiro. Eu tô feliz se eu estiver curtindo. Eu tô feliz se eu estiver postando o que eu tô vivendo, mesmo sem estar vivendo, mesmo sem estar bem. Então, Eu fui para Aracaju outro dia, achei interessante, até fiz um comentário que eu vejo muito também aqui em Salvador. Você vai para uma barraca de praia, hoje as barracas são chiques, né, são elegantes. Antigamente a gente ia. Mas o que é que acontece? Eu chego na barraca, eu até comentei, tirei uma foto, fiz um vídeo. Aí, 11 horas da manhã, meio-dia, o sol a pino, e você vê um monte de gente vestido como é que é o nome daquele tecido bem leve? linho. De linho e tomando vinho. Olha, vinho no calor é uma coisa insuportável. E tava comendo acarajé. Comendo acarajé e tomando vinho. E aí você olha, tem gente que bota o vinho na boca e não consegue nem degustar o vinho porque não gosta de vinho, mas tá ali com o celular para postar Mas tá que tá na praia postando, tomando tá vinho. postando. Então essa é outra coisa também que a gente precisa entender. Aquilo que você não faz com verdade não vai funcionar. Exatamente. Bom, eu gosto de tomar vinho, mas eu gosto de tomar cachaça, de tomar cerveja. E eu, quando abro uma garrafa de vinho, eu abro para secar a garrafa de vinho sozinho. Se tiver 2 pessoas, vamos comprar 2. Mas você tentar parecer o que você não é... Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você não vai conseguir sucesso. E aí, nisso. Lena e Yasmin, eu vou dizer para vocês 4 coisinhas que eu anotei aqui, a gente conversando, e que eu acho importante a gente frisar, que é para que as pessoas também entendam 4 tópicos que podem aproximar você da sua audiência. O primeiro deles, e a gente falou muito aqui, que é ouvir ativamente. Escute a sua audiência. Entenda o que ela quer. Interaja. Com certeza. Estabelecer relação com o seu Entenda o que ela público é quer, fundamental. entenda o que ela quer. Interagir, eu Né? acho que Então, é a assim, forma mais hoje, importante eu também. até brinquei outro dia com uma amiga, que eu tava falando de uma influencer, e chamei ela pelo apelido. A minha amiga olhou assim pra mim e falou assim, ela é sua amiga? Você conhece ela? Eu falei, não, mas eu me sinto amiga dela. Por quê? Porque ela consegue interagir de uma forma comigo Que você eu se sente me sinto íntimo. parte daquela rotina dela. E isso é muito legal. Então, a primeira é, faça isso. A segunda é, fale a linguagem do seu público. Então, quando você fala a linguagem do seu público, é muito mais fácil com que você traga esse rapport, né, que a gente costuma dizer. Promova essa conexão. Essa simbiose. Você porque é uma atrai conexão. e se faz ouvir. E se você não sabe como se conectar com o seu público, porque às vezes o seu público tem um sentimento, mas você tem outro, você pode buscar referências para isso. E referência, às vezes a gente falou sentimento E sobre esse é o nosso trabalho aqui. É o nosso fazer trabalho. essa ligação entre o público e você. E você. A gente precisa vender nosso merchan, né, gente? Já falou de marca. A gente precisa dizer que a gente é marqueteiro, que a gente dá treinamento, que a gente vende marketing, que a gente faz com que você consiga alcançar outros, né, patamares através da sua comunicação, através do seu posicionamento, através do seu engajamento, através da melhoria da sua... Porque comunicação melhora a vida da gente. Né? Em tudo. E aí, a gente falou sobre ouvir ativamente, a gente falou sobre você falar a linguagem do seu público, e a gente falou muito aqui, que Lena acabou de falar, sobre você ser real, ter experiências reais. Então, experiências reais vão conectar você. Você pode aparecer no Reel sem falar nada. Experimente fazer isso. Faça um videozinho onde você não fala absolutamente nada. Varrendo uma casa, por exemplo, você vai conectar quantas pessoas que fazem a mesma E eu vou coisa. citar um exemplo aqui. Uma amiga minha tem uma loja no interior, uma mulher, tem loja de roupas de marca para mulher, e ela, na loja dela, ela postava diariamente, abrindo vinho, abrindo champanhe. Eu um dia questionei, eu disse, vem cá, você tem certeza que o seu público gosta disso? Ela fez, mas meu público gosta de glamour. Eu disse, experimente pegar uma cachaça de boa qualidade, uma marca boa. Você tem lá um garçom, você tem um garçom na sua loja, oferecer caipirinha para o cliente.
Sabe o que foi que aconteceu? Ela começou a fazer isso, começou a apostar, ela começou... Primeiro, ela descobriu que as clientes mulheres gostam mais de caipirinha do que de vinho. Vinho branco. Segundo, ela descobriu que os maridos e namorados começaram a ir para a loja comprar o presente para a namorada, porque lá recebiam... Não é que eles começaram a ir, é que com a caipirinha eles foram cativados e acabavam voltando para comprar outras coisas. Então a verdadeira experiência. A gente precisa entender o que é que o nosso público Exatamente. quer. Então ela perguntou ao público se prefere caipirinha ou prefere vinho. Ah, porque eu vendo roupa chique. Amigo, eu tomo cachaça e uso Lacoste. Qual é o problema? Eu tenho que tomar vinho o dia inteiro? Eu conheço gente que não gosta de vinho, que gosta de cachaça, que gosta de cerveja. Tem vinhos e vinhos, né, Leno? A gente sabia, eu, na minha Exatamente. época, 10 anos atrás, tomava São Jorge, que Pois ninguém é. escute isso, não, deixa gravado, Então, viu? você tem que entender qual é o resumo disso. Você tem que saber o que é que o seu público gosta. Porque você tem que vender e oferecer certeza. o que o seu público quer consumir. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Porque, e aí eu vou pro último tópico pra gente frisar aqui, a gente ir pro finalzinho. Com muito sentimento, tá? Porque o bate-papo tá muito gostoso. Gerar valor. A gente precisa gerar valor. Qualquer coisa que eu vá postar, eu me faço sempre essa pergunta: o que eu tô postando vai impactar alguém? Vai mudar? Não é? E aí eu não falo nem de transformação da vida de alguém, porque quando você chega a transformar a vida de alguém, você precisa ir um pouquinho mais a fundo, né? Não adianta você ser hipócrita e eu não vou pode ser ter essa orgulho pessoa se fizer isso de também. dizer assim, eu vou fazer um post e transformar a vida de alguém. Não, pare de mentira, você não vai fazer isso. Primeiro, acha com a verdade. Quando você faz um post, você está ajudando alguém a alguma coisa. Com a sua experiência. Com a minha experiência, através do meu olhar, da minha visão. Mas aí, quando eu faço isso, eu gero valor a alguém que também está passando pelaquela mesma situação ou já viveu aquilo ali. E gerar valor está nos pequenos detalhes. Exatamente. Né? Nos pequenos... Por exemplo, um exemplo rápido assim, se você for olhar dicas de alimentação saudável, a gente tem duas postagens completamente diferentes. Uma fala dicas de alimentação saudável e a outra faz 5 dicas e meia de alimentação saudável, de como mudar a sua alimentação. Eu seria meia. Porque primeiro, gera um gatilho de curiosidade. Eu sou a única Depois. pessoa que come alimentação saudável e é gordo, que eu conheço. Olha, É porque nutricionista, eu como naturalmente muito. Você que é nutricionista, que quiser ser um dos patrocinadores do nosso podcast e também ajudar o nosso amigo a entender qual é esse tipo de alimentação saudável que ele está comendo, mas não está fazendo nada, acontecendo nada. meia dica que Ou tá essa faltando. meia dica, né, que a gente está falando. Você, por favor, entre em contato com a gente, que a gente vai amar ter você aqui conosco. Mas, obrigada, você falou uma coisa muito real. E, assim, para finalizar, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar a respeito da nossa empresa WX Comunicação e Estratégia, que está aqui, organizadora do ComunicaCast, que nós estaremos, a partir do mês de março, organizando cursos de oratória, de como falar corretamente em público, de como convencer o seu público. Nós temos aqui 2 professores de oratória que conhecem um pouquinho do assunto. E vamos ter cursos também de excelência em marketing político e excelência em marketing de relação, de criação de conteúdo. Nós vamos ter alguns cursos para oferecer, tanto online como presencial. Já adianto aqui que nós vamos a Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista, Tem uma agenda Brumado, extensa. Guanambi, uma grande agenda, Alagoinhas, Feira, para levar cursos presenciais. E vamos disponibilizar também cursos online. 4 ou 5 cursos que pretendem ajudar você a se relacionar melhor com o seu público e consigo mesmo, para se preparar, para se comunicar melhor e para gerir melhor o seu negócio e para construir e manter uma marca de sucesso. Esse é o nosso papel, o nosso trabalho. Além de nós aqui, de Yasmin, nós vamos ter parceiros que nos ajudarão nisso. Então, o ComunicaCast é um instrumento de divulgação, de propagação desse nosso trabalho. A partir do próximo episódio, na semana que vem, nós vamos ter um convidado, sempre um case de sucesso, seja em qual for a área, ou alguém também especialista como nós na área de comunicação, para estabelecer essa relação com vocês. E esse é apenas o início de um projeto que promete, aí sim eu posso dizer, porque nós temos 3 pessoas com vontade, com tesão e com desejo para fazer isso. Um projeto que visa não mudar. Nós não temos
esse anseio, essa pretensão, mas um projeto que pretende objetivamente ajudar você a construir melhor o seu caminho, usando da comunicação, usando da pesquisa, usando do seu feeling pessoal, profissional, para poder crescer na sua vida, na sua carreira e no seu trabalho. E aí, agora, depois dessa palestra, né, que a gente escutou aqui, porque Heleno realmente ele tem o dom da palavra, mas eu queria deixar uma pergunta para você. Se você tivesse uma boa história para contar, impactasse a vida de alguém, qual a história você contaria hoje? Pense aí, que no próximo ComunicaCast a gente vai falar sobre um outro tema que essa semana a gente divulga ainda, não quero falar agora, mas a gente vai trazer uma realidade que muita gente enfrenta, que é a dificuldade de se relacionar no ambiente de trabalho por causa da comunicação e de falar em público. E você não pode perder, porque é mal da nossa geração. A pandemia trouxe muito isso, né? Nós começamos, e eu vou só introduzir, porque a pandemia trouxe muito. A gente começou a viver em ilhas. E vivendo em ilhas, a gente perdeu as habilidades, algumas habilidades. Os diagnósticos de TDAH, depois da pandemia, cresceram, pasmem, mais de 1.300% por um artigo que eu li hoje. Não é que não existia o TDAH antes, mas as pessoas começaram a procurar, porque acho que acentuou e cresceu o diagnóstico no Brasil. Os diagnósticos cresceram 1.300%. É impressionante. Porque isso. Nós passamos a viver em ilhas. E vivendo em ilhas, você comunica o quê? Você fala com quem? Você conversa com quem? Outra coisa, WhatsApp, celular. A gente deixa de conversar com os nossos pares para conversar no WhatsApp, porque é mais fácil se relacionar. Tem gente deixando de namorar então, para ficar no celular o dia inteiro. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço a minha presença também, né? Mas eu agradeço a presença de vocês, de você que ficou com a gente até o final. Eu sei que não foi chato, então não adianta você dizer que foi chato, porque não foi. Mas eu agradeço a presença de vocês. O nosso podcast, ele vai ficar no nosso canal do YouTube, que e no Spotify. E no Spotify. A gente vai deixar amanhã, né? A gente já vai subir lá, vai fazer o download. Eu já vou divulgar, a gente já vai divulgar lá na WX, no meu perfil, no perfil de Leno, para que você tenha acesso. Você que não conseguiu assistir, assista. Tem muita informação de valor para você. E nos acompanhe, porque muita coisa vai acontecer e a gente tem certeza que a gente vai conseguir alcançar você e fazer com que você também alcance outros patamares da sua vida através da sua comunicação. Boa noite a todos. Boa noite, um beijão. E é isso aí.